Mas a gente vai começar com uma notícia que eu particularmente achei sensacional e que precisava estar aqui no programa. Principalmente porque nós temos aqui um blog de geopolítica com 3 militares da Marinha. Impossível deixar isso passar. Rapaziada, nossos militares da Marinha do Brasil, e vamos entender aqui, conversando com nossos comentaristas, fazem parte do rugby aquático do Brasil. E eu vou ser honesto com vocês, eu não sabia que existia um rugby aquático. O rugby é bem bacana, né? Ele tem similaridades ali com o futebol americano. A gente né, teve algumas pessoas aí, poucas na verdade no Brasil, que viraram influenciadores aí desse esporte, mas o rugby aquático para mim é novidade. Mas me chamou muita atenção por ver militares, ver o pessoal da Marinha no rugby, porque o rugby ele é conhecido não só por ter essa similaridade com o cenário ali do futebol americano, mas por ser muito agressivo. Então é esperado o rugby aquático um cenário que chame a atenção nesse sentido. E vocês vão provavelmente... Vocês não, né? Tem muitos anos isso. Mas quem está aqui no canal desde o começo, desde alguns anos, viu aqui alguns grumex passarem por aqui, né? Então, se eu não estou enganado, meus comanfes aqui vão esclarecer. Existem 2 forças de elite na Marinha do Brasil, os comanfes e os grumex. E a gente já teve alguns grumex aqui, que é focado no combate marinho, né? O combate, nem sei se fala assim, mas combate ali no mar. E aí teve um camarada, o primeiro a vir aqui, que foi o Clauber, veja bem, com C, não é com G, não é o Glauber, é o Clauber, que veio aqui, o primeiro grumec, falou de combate aquático, e aí vendo os vídeos eu falei, rapaz, deve ter muita similaridade que os caras estão fazendo aqui com o treinamento que se tem na Marinha. Então, Mano Walter, bota o vídeo aqui pra galera poder acompanhar. Eu não sei nem se o vídeo tem áudio, Mano Walter, tomara que tenha. Se não tiver, eu falo enquanto passo o vídeo, mas bota aí, vamos descobrir se o vídeo tem áudio, que nem eu sei. Once loved a woman who burned like the sun, but even light fades when the night's begun. She left a scar where his heart once beat. Now he talks to the moon from an empty seat. The streets remember, the walls still breathe, the echo of a name beneath his teeth. He's traded hope for a glass of fire. Every sip takes him a little higher. He hums a tune only ghosts can hear, a song of love, regret and fear. The bartender nods, he's seen it before. Men like him, broken to the core. And if you ask him what he's chasing, he'll say just time and it's wasting. Muito bom, rapaziada. Botamos aí um vídeo aí completo, 2 minutinhos aí pra vocês verem, imagem de drone. Cara, queria começar te ouvindo aí, suas impressões, como é que você acha isso bacana, ver o pessoal da Marinha nesse tipo de coisa, porque eu também não sei, né? Vai que tem gente que é contra isso, que acha que, não deveria estar lá. Eu acho incrível e acho que vai ajudar até a popularizar
aí o esporte, porque a rapaziada gosta muito de assunto militar e ver um esporte que tem militares ali nos representando, eu particularmente acho muito bacana. Mas, Carcará, queria a sua leitura. Opa, meu amigo Eric. Então, Eric, esse esporte aí, como revelaram que o Glauber é KGB, né? Deduraram o cara aí de rede nacional, então a gente vai mostrar que dentro do Brasil tem um esporte que veio da KGB, que é o rugby aquático, que foi usado para as tropas soviéticas, quando tinha as Olimpíadas do planeta, eles irem, e durante ali o passeio do hotel, passar em frente às bases americanas, da Alemanha, da França, da Inglaterra, e tirar aquelas fotozinhas básicas ali do 007, né? Então, era nesse esporte do decátulo que os forças especiais soviéticas, do Cazaquistão, georgianos, ucranianos, que faziam parte do antigo Império Soviético ali, usavam para se infiltrar sem precisar estar entrando para o submarino, entrava normalmente com uma delegação esportiva. Só foi descoberto porque era muito estranho, porque nas Olimpíadas, antigamente, os caras eram meio que amadores, né? Só que o nível soviético atropelava todo mundo. Os caras, pô, tem alguma coisa errada. O porte físico, o modelo, o comportamento desses caras é coisa de animal. Aí depois, lá para a década de 70, 80, os caras, a KGB revelou que já tinham feito todo o mapeamento ali da Europa, de base, de túneis e viadutos, metrô e tal, esse negócio todo, pelos seus atletas que praticavam o rugby principalmente, né? É um esporte muito parecido com o polo aquático, né? No toneleiro tem uma brincadeira nossa lá que vai para o tanque tático e quem não tiver condições nem pula na água porque é desse padrão aí para cima. Aí vamos lá. Mas é interessante essa matéria, porque o primeiro militar que fez isso no mundo, se infiltrar através do esporte para trazer informação, não foi o soviético, nem foram os alemães, foi o Brasil. Foi o tenente Roberto de Pessoa, fundador da Brigada Paraquedista. Olha só que interessante. Como é que eles era feito? Não tinha Google, né, cara? Pra você olhar de cima, olhar... Hoje você tinha que ir no mano a mano. E você não ia entrar na Alemanha nazista daquela para ficar espionando, tirando foto, tu ia ser decapitado pelo regime. Aí foi o que o Brasil fez. Enviou o general, o então tenente, 1936, Roberto de Pessoa, para fazer um curso de especialização de educação física, que a gente chama de TAF hoje em dia, treinamento de aptidão física, né? O TAF, treinamento. Que hoje os cabaços foram lá, os malandros, e chamaram de quê? De fitness, né? Esse negócio aí. Esses modalidades que ele ficava na quadra levantando peso e tal. Então, só que isso aí nada mais é do que um modelo alemão de treinamento. Entendeu? Simples assim. Só que os caras patentearam com outro nome. Hoje em dia tem até academia aberta aí, nesses treinamentos brabo aí. CrossFit, né? Também chamado de CrossFit. O CrossFit nada mais é do que o super treinamento que é feito dentro do Comanf, do MEC, do curso do BOP, dos cursos de polícia especiais, no mercador de combate e na brigada paraquedista. Nada mais é do que isso. Só que lá ninguém ganha dinheiro para fazer. Aqui fora o cara mudou de nome e criou o CrossFit, que virou até uma marca registrada, né? Então, Roberto de Pessoa se infiltrou como atleta. A ideia dele se infiltrar depois tentar o paraquedismo. Queria ficar olhando lá como é que era feito o paraquedismo, porque tinha muito treinamento conjunto. Aí ele deu o nome para fazer o PQD, a Alemanha. Negativo. Só que ele já tinha pego todo o modelo de treinamento básico, que nós todos, voltou para os Estados Unidos, fez o paraquedismo, depois fez o precursor paraquedista, mestre salto, mestre lançamento, esse negócio todo, e fundou a nossa brigada paraquedista. Então, esse brasileiro, a gente deve muito a ele. Eu conheci o filho dele, Coronel de Pessoa, que comandou o CIPQDT, não foi a general. E o rugby, onde é que está? Muito o Brasil não sabe que o rugby foi trazido para cá pelo pessoal da Marinha, né? Aí quem que está nesse time aqui no Brasil? Os fuzileiros navais, né? Os comandos anfíbios, os mercadores de combate, alguns integrantes da CORE, tem o pessoal do NatSalve do Bombeiro, tem que ser bom de água, e tem integrantes do BOP também nesse time, tá? Além disso, tá, meu amigo Hélio? Para você ver como virou uma seleção, não tem nos outros países, não tem, o Brasil está trazendo esse modelo, liberou o treinamento e tal. Além de seguir para o combate, para o treinamento, alto rendimento, o cara entra outra coisa. Se você é de um time
porque vou explicar como é que funciona o toneleiro, o MEC, o SEAL, os grupos de elite planetário. É dividido por níveis, 1, 2, 3, pode ser até 4, pode ter até de 5 até 1. O nível 1 é o nível máximo. Você tem que estar apto para saltar em grande altitude, fazer grandes travessias na água, e tem os times dentro do grupo 1, dentro do grupo 2. Vou dar um exemplo. Tier 1, digamos que é o time 1 de infiltração aquática, que a gente geralmente usa Comanf, MEC, a gente tem na cabeça, né, o SBS em inglês e o SEALs americano. Cara, esse treinamento de rugby, se o cara não tiver nesse nível aí, ele não faz parte do time 1. Aí você tem que ter a apneia de 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Não pode se apavorar com caldo, com porrada lá embaixo, com porradaria. Então, o rugby aquático, apesar de estar do civil, mas o esforço físico e o atrito é igual. E o pessoal faz o que? Aproveita isso aí e leva para o lado militar o treinamento. Então, logo, logo vai ser comum você ver equipes de elite do Brasil treinando com fuzil lá embaixo, nadando com fuzil, combate com faca debaixo d'água, permanência num lugar mais escuro e tal, para se esconder. Isso é tudo treinamento. O campeão mundial de apneia, acho que são 25 minutos, sei lá. Olha só, o ser humano já está virando peixe, né? 25 minutos, muito mais do que uma sucuri, que uma capivara e outros animais desse aí. Até mais que o peixe-boi, eu acho. Isso é treinamento avançado e a pessoa que entra em imersão nesse tipo de treinamento, né? O povo Bajau, lá da Indonésia, da Polinésia, é comum para eles, todo mundo ter ali a apneia na média de 9 minutos, 7 minutos a 9. Normal, a criança já nasce, bem dizer, com branca já. E eles são humanos um pouco diferenciados. Valeu, senhor? Então, o rugby é isso aí. Tem forças especiais, tem o coronel Souza Lima, que fez o PQD comigo. Eu não sabia que ele estava no time, mas na época ele era tenente. E aqui no civil, agora o nome dele é Lourival. Ele é psicólogo e ele fez um trabalho foda, esse cara. Ele terminou o comando, aí fez o PQD comigo. E quando ele chegou a tenente-coronel, ele observou, cara, quando eu fiz o meu curso, não sobrou ninguém, só sobrou mais uns 5. Eu vou fazer um estudo nessa porra, porque é que tem humano que consegue e tem humanos que não conseguem fazer o MEC, o Caveira, o mergulhador de combate, esses cursos que exigem alta performance e resiliência físico-mental. E ele fez algumas conclusões lá e descobriu que o maior inimigo disso tudo somos nós mesmos. Nós mesmos criamos nossos obstáculos, nós mesmos criamos limitações e nós mesmos desistimos porque não queremos sofrer. Mais ou menos é isso que a gente já sabia, só que ele é formado em psicologia e ele está nesse time. Então, eu considero que esse time de rugby do Brasil está entre os 3 do mundo, tá, cara? Agora, nesse nível já. Tem o Doc, tem um Doc chamado Rangel. Ele é formado em medicina hiperbárica. Medicina hiperbárica no Brasil, só quem desenvolve é a Marinha do Brasil no mais alto nível, porque a Marinha tem um centro de mergulho, tem as câmaras hiperbáricas gigantescas para botar ali 6, 7, 10 pessoas de uma vez só. Então a Marinha tem todo a expertise nesse assunto. Por que tem que ter um médico hiperbárico, Érico, nesse tipo de esporte? Para não estar, depois do cara vendo um vídeo desse aí, o Brasil é cheio de enxerido, aí vê o Bope usando a roupa preta, aí no outro dia tá lá do vigia ao Zé Ruela de roupa preta. Aí viu um comando fazendo isso aqui, no outro dia o cara quer ser comando também. Aí começa a levar a galera pro pau, né, cara? Aí por isso que eu disse, senhores, não é brincadeira. Isso é um esporte de nível 1. Se você for comparar no mundo, ele é nível 1, não é? Você não pode chegar, levar para brincar, garotos, levar para o fundo, e depois a pessoa tem um apagamento, e tu não sabe nem como é que tira da piscina, e nem como é que tu faz a recuperação dessa pessoa, ressuscitar, que a gente fala, né? Então, o comandante Ricardo, que é o gerenciador desse trabalho aí, dá meus parabéns para ele. Tem um camarada chamado Bruce, que é Comanf, que foi meu aluno do Comanfinho, você viu comigo, Bezerro. O Bruce, para quem não sabe, eu acho que até hoje é o maior nadador da Marinha, o Bruce. E ele alcançou o índice olímpico militar para disputar as Olimpíadas Militares, mas que ele não quis ir e tal. Ele preferiu fazer os treinamentos de comandos anfíbios, que ele ia se afastar. Depois ele entrou na equipe, ganhou medalha no meio do mundo, cara nada pra caramba, recordista aí de alguns tempos aí dentro do Brasil, na área militar, com certeza, sem medo de errar. Ele é o 01, o Bruce. Inclusive, quando ele foi ser meu aluno, eu não sabia, fui dar um caldo nele, eu vi que tinha uma coisa diferente, que o boy não se emocionou. Aí eu subi, e o boy, que diabo é que tu tem nesse teu pulmão aí, caralho? Ele, não, senhor, tá tranquilo.
Porra, aí eu digo, caralho, eu fui lá na equipe, meu irmão, tem um cara chamado Bruce aí, que esse boy não é humano, não. Eu tô na merda pra dar um caldo nele aqui, e o boy nem é com ele. Isso acontece. Então, isso só nos aproxima do aluno e quer que ele venha pro nosso lado, e não sacanear o cara, porque o cara tem um pulmão melhor do que meu, né? Tô falando isso aqui porque tem instrutor que é otário. Vê um aluno bom pra caralho, ele quer porque quer destruir o cara, porque o cara é bom, ele poder deixar o cara em paz e pegar o ruim pra recuperar, ele quer foder o bom, né, cara? Mas o comando é sábio nas suas instruções. É isso que eu quero falar. Em Helsinki foi usado esse esporte, né, cara? Porra, muito foda. Quando eu chegar no Rio, com certeza eu quero ver um treinamento desse aí. Claro que quando eu vou treinar, que a bojada vai me dar um caldo doido lá. Não estou em condições de me atracar com a galera agora, porque é foda, mas é prazeroso. Você se acostuma com o ambiente aquático, você não tem mais medo de levar caldo, nem dar caldo, é normal. Tá no toneleiro do comandante, é o mais moderno, vai para a piscina e o couro come, não tem antiguidade, tá, senhores? O cara que eu vi mais gostar de dar caldo e levar caldo na marinha, além do comandante Cangelar, que até agora é inigualável como oficial, é o comandante Alain e o comandante J. Jorge. Vai gostar de dar caldo nos outros, igual esses 3 caras aí, tá? E pode dar caldo neles também à vontade, que eles não estão nem aí. Valeu, senhores. Dessas pessoas que eu falei aqui, o comandante Vilas Boas conviveu com eles também, o Júlio, alguns não, porque é antigão, é o caso do Cangelar, mas grandes atletas aí. E o rugby está de parabéns, porque começou com o DNA correto dos comandos anfíbios e dos meadores de combate. E o médico hiperbárico, porra, o mais importante, tem médico hiperbárico e tem um psicólogo, forças especiais, que é meu amigo Lorival, da minha turma de paraquedista, tá bom, senhores? O Lorival tem um canal do YouTube também, ele presta assessoria na área de psicologia. E é isso aí. Senhores, e agradecer o canal aqui por abrir esse espaço para o esporte brasileiro. É um esporte único, não tem competição, não tem como fazer vários times, né? Mas logo, com certeza, esse esporte vai dar o que falar, tá, Eric? E o canal Fala Glauber, mais uma vez, dando oportunidade para os atletas e para o pessoal que tem moral e merece moral e tem honra. Tamo junto, Comandos Anfíbios. Muito bom, Carcará. E aí, rapaziada, você deve estar se perguntando como que a gente vai linkar esta matéria com... A gente vai falar de armas, de testes de armas de guerra da China, com, inclusive, testes nucleares que eles estão fazendo, que se o Brasil não fosse o Brasil, e a mídia tivesse preocupada com o cenário geopolítico, ou pelo menos um pouco mais preocupado com uma guerra mundial do que com o que o Glauber faz da vida dele, por exemplo, né, a gente teria essa notícia no Brasil inteiro, porque essa questão da China é muito relevante. Mas essa questão do rugby tem uma questão envolvendo a Rússia. O Júlio vai falar um pouco aqui para vocês sobre isso, porque isso também vai passar por como o brasileiro, né, trata as Forças Armadas e por que eu achei muito bacana ver essa parada. Júlio, o que o rugby aquático tem a ver com militares da Rússia, com Putin, com toda essa brincadeira aí, irmão? Porque na sequência a gente já vai engatar nisso com as questões aí envolvendo a China, que você viu na thumb aí, para isso aqui explodir, irmão. Porque o país, aliás, país não, o mundo já não aguenta mais segurar uma guerra. Vamos lá, meu irmão. Primeiro, parabenizar todos os amigos aí, Bruce, e todo mundo que participa aí do rugby aquático, que é um esporte, além de disruptivo, virou a sensação do Rio de Janeiro. São vários aí os gringos vindo para cá para estudar como nós estamos fazendo isso como um esporte saudável, né? Dentro dessas fileiras aí, utilizando o pessoal militar. Mas eu vim aqui falar mais da origem desse esporte, que não se originou como um esporte, né? É um misto dos dois. O Carcará chegou até a falar um pouco, mas eu vou um pouco mais avante. Era necessário ter espiões ou militares altamente treinados com níveis olímpicos para participar das Olimpíadas e se tornarem espiões nesses grandes campeonatos desde a década de 80, na antiga União Soviética. E os Spetsnaz da Marinha, né, que são os homens rãs da Marinha Soviética, já trabalhavam numa coisa muito diferente do que todo mundo tratava no mundo ocidental. E eu vou explicar para vocês. Numa tropa que faz ações de mergulho, ela usa o mergulho somente como um método de infiltração. É o percurso que ela vai, né, percorrer
totalmente no sigilo para desembarcar e fazer a missão. Já na Rússia, eles tinham uma leitura diferente. Eles colocavam o combate durante essa infiltração. Exemplificando, é quando mergulhadores encontravam outros mergulhadores. Então, esses treinamentos eram para combate submersos, por incrível que pareça. E com esse interim, a Rússia lança um único fuzil que atira embaixo d'água, o fuzil subaquático APS, de calibre, deixa eu ver aqui, 5,66 vezes 39. É um fuzil característico, utilizado somente, né, na maioria das vezes, para atirar embaixo d'água, para fazer esse combate subaquático. Os projéteis, né, dessa munição são interessantes, que parecem arpões, porque se um projétil fosse pequeno, pelo arrasto, né, da característica da água, ele sofreria um tombamento e um freio, né, característico dessa interação com o meio aquático. Então não seria possível, e não é possível, atirar com armas comuns embaixo d'água, porque não tem alcance. Então, com essa munição que simboliza mais um arpão, esse fuzil atirava e tinha isso efetividade a mais de 20 metros. Então, foi o único país, além da Polônia, se eu não me engano, que teve essa expertise de combater embaixo d'água. Júlio, deixa eu aproveitar e te perguntar. Sim. Tu falou dessa questão de atirar embaixo d'água, né? As balas ali tem o mecanismo ali do arpão. E aí eu fiquei muito curioso, porque de fato, né, a gente tirando os filmes aí, né, sei lá, os primeiros filmes lá do James Bond, né, aproveitando que a gente tá nesse assunto, os primeiros filmes do James Bond com o Sean Connery, tem o pessoal com arma e aí atirando debaixo d'água e matando os outros. No filme, era uma bala preparada para isso, mas eu sei que aquele tipo de bala, ou pelo menos eu acho, não existe. Talvez alguma agência de espionagem tenha, mas oficialmente não existe uma bala como essa de 762 que funciona na água. Como é que o cara faz uma bala que tem força na água para perfurar o corpo do camarada? Eu entendo que existe o fuzil, eu entendo que a bala, inclusive, consiga percorrer o mar. Mas como é que você faz para que essa bala vá perfurar o camarada na água? Não tem resistência para isso? Muito boa pergunta, Eric. Foi o que eu tentei explicar assim bem corriqueiramente e vou explicar um pouquinho mais esmiuçado. O projétil de um fuzil, por exemplo, né, ele é pequeno. Então, quando ele faz o seu arrasto na água atirando de uma arma normal que não foi feita para isso, ele tende, pelo atrito do meio aquático, a sofrer intempéries e virar e tombar e perder completamente a sua trajetória e a sua energia. Já esse projétil do fuzil APS, ele é longo, como um arpão de mergulho. É por isso que quando você vai fazer uma caça submarina, né, esse objeto de arremesso que nós estamos tratando de balística, porém embaixo d'água, esse objeto de arremesso ele é longo e é chamado de arpão. E com esse formato, ele vence essa hidrodinâmica, tendo mais poder de perfurar o seu alvo. Por isso que os projéteis imitam, né, os arpões que são usados na caça submarina. Ele é um projétil de fuzil, porém com uma ponta bastante longa. Quem tiver curiosidade, é só pesquisar isso, fuzil soviético APS subaquático, que você vai encontrar, né, ele e todas as especificações de quando foi usado. É um fuzil antigo, né, bastante antigo, e esse combate, né, no método de infiltração foi perdendo o valor com a medida que foram construindo mini submarinos e tudo isso ficou muito mais tecnológico e ele foi esquecido. Então a Rússia hoje em dia é o único país que possui armas de fogo que são capazes de atirar embaixo d'água. Além do fuzil, eles têm uma pistola de 4 canos que servia para você atirar justamente quando você estava saindo da superfície para atingir algum sentinela fora da água. Então você atirava de dentro d'água para atingir um alvo fora d'água. Simplesmente incrível, uma tecnologia da década de 70 que deixa até hoje todos de cabelo em pé, Eric. Muito bom, Júlio, muito bom. Comandante Vilas Boas, queria te ouvir e a gente já passa aí para as questões da China, arma sônica e vamos que vamos.
Beleza, Eric. Eu vou pegar um gancho aqui com a introdução da sua colocação na primeira parte, tentando explicar um pouquinho rapidinho as diferenças, né? Porque a Marinha, como você falou, é uma tropa, é uma força específica na qual ela tem duas tropas de operações especiais: os mergulhadores de combate, que compõem o grupamento de mergulhadores de combate, e os comandos anfíbios, que basicamente estão lotados no batalhão de operações especiais de fuzileiros navais. Ambos se diferenciam também das forças de operações especiais, tanto da Força Aérea Brasileira como do Exército Brasileiro, porque tem uma vocação marítima, né? Então faz todo sentido. Por mais que nós tenhamos dentro da Força Naval especificidades entre os mergulhadores de combate e os comandos anfíbios, a gente depois pode conversar sobre isso, mas ambas têm como ambiente natural a água, o meio aquático. E aí a gente linka com esse novo esporte, né? Novo para o Brasil, digamos assim, que é o rugby naval, o rugby subaquático, do qual o Carcará e o Júlio já traçaram aí, que é esse novo esporte, pelo menos para a maioria dos brasileiros, e que se linka com as operações especiais em que ponto? Nós, como Força de Operações Especiais, nós buscamos o máximo em termos de desempenho, né? De eficácia, de resolução, de treinamentos os mais próximos da realidade. Então, nós, como tropa anfíbias que somos, nós estamos saindo da água normalmente, seja na parte superficial ou na parte mergulhada, indo para a terra, para a parte terrestre, e assim voltando. Esse é o nosso caráter anfíbio, né? Por definição. Então, nós trafegamos, não que as outras tropas também não trafeguem, mas por natureza, nós trafegamos com muito mais habilidade, com muito mais naturalidade nessa transição desses dois ambientes. E aí, para que a gente possa fazer isso de uma forma melhor possível, a gente precisa de um componente que normalmente a gente tem o hábito de chamar de aquacidade. O que é aquacidade? É como toda tropa especial, a gente precisa, por DNA, né, por natureza, a gente precisa se sentir desconfortável. Aliás, nós precisamos se sentir confortáveis no desconforto. E aí, esse esporte se linka com tudo isso. Porque outros esportes, como a gente tem a natação, que o Carcará citou, o polo aquático, né, o waterpolo, que é um esporte olímpico, nós temos também a apneia, né, que temos campeonatos mundiais, tanto da apneia estática como da apneia dinâmica, são esportes que naturalmente nos trazem esse contato com a água e linkando isso com o meio esportivo. Mas o rugby naval, é mais um esporte que pega a ferramenta do rugby, que é um esporte de atrito, né, de DNA, de testosterona forte, onde há o contato corpo a corpo de uma forma muito legítima, muito próxima, e joga isso para a dimensão subaquática. Então, a proximidade do esporte, da gente tentar pegar os nossos operadores, inicialmente, estou falando de operadores especiais, e com isso maximizar essa capacidade que nós chamamos de aquacidade, ela tem todo sentido. Então, não por acaso, a gente vê esses militares aí citados pelo Carcará, tanto dos mergulhadores de combate como dos comandos anfíbios, como as próprias forças especiais, BOP e CORE, localizados aí basicamente na região do Rio de Janeiro, praticando esse esporte e trazendo a dualidade do esporte para dentro do quartel. Isso é uma característica essencial para qualquer tropa de operações especiais que queira seguir na sua qualificação. Então, não só como na parte aquática, as tropas de operações especiais, normalmente, quando estão de folga, que não estão no quartel, não estão adestrando, não estão em missão, não estão viajando, elas basicamente saem dos quartéis e vão praticar o quê? Atividades que se correlacionam com as atividades militares. Elas vão praticar o tiro esportivo, elas vão fazer escalada, eles vão aperfeiçoar suas capacidades no paraquedismo e assim por diante. Então, esse esporte, o rugby, ele vem para complementar esse rol de capacidades que as tropas de operações especiais precisam e trazendo isso de uma forma muito proveitosa para dentro dos nossos quartéis, que qualificam, que melhoram, que impulsionam a nossa capacidade aquática. O Carcará comentou em algum momento aí, né, sobre o polo, a gente chama carinhosamente no toneleiro de polo aquático naval, né, que nem era rugby, porque não era subaquático. Na verdade, até era. Então, a gente tem uma instalação que a gente, com muito carinho, a gente chama de tanque tático, e aí a gente pratica esse polo aquático aí, que inicialmente, aqueles que nunca entraram ali, como o Carcará falou, é pavoroso, entendeu? Você entrar numa situação que a gente costuma gentilmente chamar de imersão simulada, ou uma imersão involuntária, é bastante complicado. Então, reforça
aquilo que a gente vem chamando de estar confortável no meio do desconforto. Isso é fundamental para as tropas de operações especiais, e nesse meio também elas cumprem um papel muito bacana que a gente costuma chamar de exploração de arrasto. O que é exploração de arrasto? Elas, por estarem buscando normalmente o desempenho no mais próximo possível das situações reais, elas acabam abrindo caminho para que um esporte como esse venha parar no Brasil. E a partir daí, ela sai do seu papel, que esse é um esporte que não é só para operações especiais. Tá? Inicialmente foi trazido, foi idealizado, foi conduzido, e as tropas de operações especiais cumprem esse papel de abrir o caminho, de serem os precursores. Mas o ideal é que esse esporte se popularize. Inicialmente agora aí no Rio de Janeiro, também faço questão de visitar aí numa próxima ida, mas que em todos os lugares do Brasil, que independente de ser tropas de operações especiais ou não, militares ou não, as pessoas, os civis, os atletas, os esportivos também tenham curiosidade de praticar, porque vai ser o limiar da participação desse esporte e que vai abrir fronteiras para todo mundo. Dentro dos quartéis, nas tropas de operações especiais, nas tropas convencionais, mas o mais importante, que se espalhe para todos os civis que queiram praticar um esporte de alto nível, Eric.